A história da Caixa Dybbuk começa em um pequeno vilarejo na Polônia, onde as tradições judaicas se entrelaçam com o cotidiano das pessoas. Os moradores, respeitosos e cautelosos, sempre falavam em sussurros sobre um antigo baú, um artefato que pertencia a um rabino que, em vida, se dedicou a estudar as forças ocultas que permeiam o mundo. O rabino, conhecido por sua sabedoria e temor a Deus, acreditava que o espírito de um Dybbuk, uma entidade maligna que se apodera de corpos humanos, poderia ser aprisionado em um objeto físico. Assim, ele criou a Caixa Dybbuk, um baú que, segundo as lendas, continha o espírito de um homem que havia morrido tragicamente. O rabino, temendo que o Dybbuk pudesse causar danos irreparáveis, decidiu selá-lo dentro da caixa, utilizando rituais sagrados e palavras de poder que ele havia aprendido ao longo de sua vida. Com o passar dos anos, a caixa passou de mão em mão, cada novo proprietário enfrentando uma série de desgraças inexplicáveis. As histórias eram sempre as mesmas: pesadelos intensos, doenças misteriosas, perdas financeiras e, em alguns casos, até a morte. Os relatos se tornaram tão comuns que, com o tempo, o vilarejo começou a evitar qualquer menção à caixa. No entanto, a curiosidade humana é insaciável, e a lenda da Caixa Dybbuk se espalhou, atraindo colecionadores, curiosos e até mesmo investigadores do sobrenatural. Foi assim que, em um leilão de antiguidades em Nova York, a caixa foi redescoberta. Um colecionador, fascinado pela história e pelo misticismo que a cercava, arrematou a caixa sem hesitação. Era um baú de madeira escura, com detalhes em ouro desgastados pelo tempo, e uma fechadura que parecia ter sido feita para nunca ser aberta. O novo proprietário, que se chamava Kevin, era um homem de negócios bem-sucedido, mas com uma vida pessoal tumultuada. Ele havia passado por um divórcio difícil e estava em busca de algo que pudesse dar um novo sentido à sua vida. Nos primeiros dias após a aquisição, Kevin sentiu uma excitação inexplicável. Ele havia lido sobre a Caixa Dybbuk e, embora cético, não pôde deixar de sentir uma onda de curiosidade. O que havia dentro dela? Por que tantas pessoas relataram experiências tão aterrorizantes? Ele decidiu que a melhor maneira de entender a caixa era abri-la. No entanto, a fechadura não cedeu. Ele tentou de tudo: chaves, ferramentas, até mesmo um pé de cabra, mas a caixa permaneceu intacta, como se estivesse protegida por uma força invisível. Com o passar do tempo, Kevin começou a notar mudanças em sua vida. Primeiro, foram os pesadelos. À noite, ele se via cercado por sombras, figuras indistintas que sussurravam seu nome e o chamavam para um lugar desconhecido. Ele acordava suando frio, com o coração acelerado e a sensação de que algo estava errado. Em seguida, vieram as doenças misteriosas. Uma gripe que não passava, dores inexplicáveis que o acompanhavam durante o dia. Ele começou a se sentir isolado, afastado de amigos e familiares, que notaram sua mudança de comportamento. Kevin estava se tornando uma sombra de si mesmo. A situação piorou quando ele decidiu buscar ajuda. Consultou médicos, terapeutas e até mesmo um rabino, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. O rabino, ao ouvir a história da caixa, ficou pálido. Ele alertou Kevin sobre as consequências de brincar com forças que não compreendia, mas Kevin estava determinado a descobrir a verdade. Ele começou a pesquisar sobre Dybbuks, sobre a história da caixa e sobre o rabino que a havia criado. Descobriu que o Dybbuk, que estava aprisionado na caixa, era, segundo as lendas, o espírito de um homem que havia sido traído e morto por sua própria família e que buscava vingança. Kevin ficou obcecado. Ele queria entender o que aquele espírito queria dele, por que ele estava sendo atormentado. A cada dia que passava, sua saúde deteriorava e sua vida social se desintegrava. Ele começou a se afastar de todos, mergulhando em um mundo de solidão e desespero. As noites eram intermináveis e os pesadelos se tornaram mais vívidos, mais reais. Ele se via em um labirinto escuro, cercado por rostos que o observavam, esperando que ele tomasse uma decisão. A presença do Dybbuk
se tornava cada vez mais palpável, e Kevin sentia que não poderia escapar. Certa noite, em um momento de desespero, ele decidiu que era hora de abrir a caixa, independentemente das consequências. Armado com uma ferramenta pesada, ele forçou a fechadura, ouvindo o estalo do metal enquanto a tampa se abria lentamente. O que ele encontrou dentro foi algo que o marcaria para sempre. A caixa estava vazia, exceto por um pedaço de papel amarelado e uma pequena vela que parecia ter sido acesa recentemente. O papel continha uma mensagem, escrita em hebraico, que falava sobre arrependimento e perdão. Kevin não conseguia entender completamente, mas sentiu um peso em seu coração, como se o D-Book estivesse ali, esperando que ele compreendesse. Naquela noite, ele teve um pesadelo diferente. Em vez de sombras, ele se viu em um campo aberto, sob um céu estrelado. À sua frente estava o espírito do D-Book, uma figura triste, com olhos cheios de dor. O espírito começou a falar, sua voz ecoando como um lamento. Ele contou sua história de traição e morte, de como sua alma havia sido aprisionada na caixa e de como ele não conseguia encontrar paz. Kevin ouviu atentamente, sentindo uma conexão estranha com aquele espírito. Era como se ele estivesse ouvindo a dor de sua própria alma, a dor que ele havia tentado ignorar por tanto tempo. Ao acordar, Kevin sentiu que algo havia mudado dentro dele. Ele não sabia se o D-Book tinha encontrado um caminho para sua liberdade ou se ele mesmo havia encontrado um caminho para a compreensão. Ele decidiu que precisava se libertar daquela caixa, não apenas para si mesmo, mas também para o espírito que estava preso nela. Com um novo propósito, ele procurou o rabino novamente, desta vez para pedir ajuda. O rabino, ao ouvir a história de Kevin, percebeu que o jovem havia passado por uma transformação. Ele estava pronto para enfrentar seus medos e suas dores. E isso era o que o D-Book realmente precisava. Juntos, eles realizaram um ritual de libertação, um ato de perdão que, segundo as tradições, poderia liberar o espírito aprisionado. Durante a cerimônia, Kevin sentiu uma onda de emoções. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele pedia perdão ao D-Book por não ter compreendido sua dor. Após o ritual, algo extraordinário aconteceu. A caixa, antes pesada e sombria, parecia ter perdido seu peso. Kevin sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Ele havia enfrentado seus demônios e, com isso, libertado não apenas o D-Book, mas também a si mesmo. A partir daquele dia, sua vida começou a mudar. Os pesadelos cessaram, sua saúde melhorou e, lentamente, ele reconstruiu suas relações. A caixa D-Book, que antes era um símbolo de dor e desgraça, agora representava uma nova chance, uma oportunidade de cura. Com o tempo, Kevin decidiu que a caixa não deveria ser guardada em um lugar sombrio, mas sim em um espaço onde pudesse ser admirada e respeitada. Ele organizou uma exposição em um museu local, compartilhando a história da caixa e do D-Book, mas também a sua própria jornada de transformação. As pessoas começaram a visitá-la, intrigadas e respeitosas, e a caixa se tornou um símbolo de esperança e redenção. A história da caixa D-Book não se tratava apenas de um espírito maligno aprisionado, mas de como a dor e o sofrimento podem ser superados. Kevin aprendeu que, às vezes, é preciso enfrentar o que tememos para encontrar a liberdade. Ele se tornou um defensor da saúde mental, compartilhando sua experiência e ajudando outros a lidarem com suas próprias sombras. O D-Book, que um dia foi um símbolo de desgraça, agora era lembrado como um espírito que buscava paz, e a caixa, um lembrete de que a cura é possível, mesmo nas situações mais sombrias. A lenda da caixa D-Book continuou a ser contada, mas agora com um novo significado. As pessoas passaram a entender que, embora a caixa tivesse um passado sombrio, ela também era um testemunho da força do perdão e da importância de enfrentar nossos medos. Kevin, que um dia foi um homem perdido, agora era um farol de esperança, mostrando que mesmo os espíritos mais atormentados podem encontrar a paz
e que a verdadeira libertação vem de dentro.